essa novela das 6 tá dando o que falar. Portanto, o Domingão orgulhosamente recebe Natália Dil, Humberto Martins, Jaime Matarazzo. Tempo abrir a janela e veja, eu sou o céu e o mar, eu sou o céu e fim. Nós trazemos um fiel e competentíssimo colaborador do nosso Domingão. Ele que é filósofo, teólogo, professor, já escreveu 12 livros, rei das palestras, trabalhou na PUC durante 32 anos no Departamento de Teologia e Ciências da Religião, que é o nosso querido Mário Sérgio Cortella. Ei, figuraça, tudo bem? Por favor. Ótimo. Afinal, vocês esperavam que houvesse, no caso que ele está falando, gostosa o Daniel, que é o personagem dele, que já foi, que está lá em cima, ele não está aprovando a relação da Viviane com o Ricardo, não é isso? Ele promete... Esse triângulo fica tão forte, porque a empatia que o Daniel tem com a Viviane quando eles se encontram é de outra vida, e que a Viviane tem com o Ricardo, tudo são de outras vidas. Então acho que isso fortalece essa... Legal você levantar esse assunto, Natália, porque o professor Mário Sérgio Cortella pode explicar primeiro para a galera o que é a chamada reencarnação. Então, há uma diferença entre reencarnação, ressurreição e vida após a morte. Então vamos lá, ressurreição. Ressurreição é a crença que tem, por exemplo, cristãos e islâmicos, que haverá um dia, no fim dos tempos, que nós teremos o juízo final, e aí o nosso corpo, que não é esse que está agora, mas é um corpo espiritualizado, vai se unir à nossa alma que não morreu. Isso é ressurreição. Vida após a morte. Vida após a morte, todas as religiões, de alguma maneira, todas, sem exceção, elas acreditam que existe em nós, humanos e humanas, alguma parte que seja absolutamente imortal. As religiões, de alguma maneira, todas, sem exceção, elas acreditam que existe em nós, humanos e humanas, alguma parte que seja absolutamente imortal. Não tem nenhuma religião que fala que tudo começa aqui e termina aqui. Aí não seria a religião. Você tem filosofias que trabalham com essa ideia. Mas a religião pressupõe, e é isso que a palavra significa, uma religação com Deus, ou com uma força divina, ou com uma centelha. Por isso, nenhuma religião deixa de acreditar que exista alguma coisa em nós que não morra. Isso é vida após a morte do corpo. E no que a Natália estava falando? Aí outra coisa é reencarnação. Reencarnar, algumas religiões acreditam que depois que o nosso corpo morre, há uma parte em nós que não morre, que vai e volta em outro corpo. E aí você tem duas distinções. Algumas acham que volta no corpo de humanos, e outras religiões, como é o caso, por exemplo, do hinduísmo ou também do budismo, que você volta em outro corpo vivo, mas não necessariamente de humanos. No caso da novela, a reencarnação, ela acaba se processando através de pai e filho mesmo, é isso? Não, no caso ali da novela, eles já foram outras pessoas na crença que traz, por exemplo, o espiritismo. Mas eles podem voltar como pai e filho idênticos? Não. Olha, a possibilidade que o espiritismo coloca de uma coincidência desse tipo é quase nenhuma. No caso, eles foram outras pessoas em outras gerações, mas não necessariamente foram pai e filho em outra geração. Isso variará, né, do tipo de prática de espiritismo, né, do tipo de prática de espiritismo que se tem. Você acredita em reencarnação? Não posso dizer piamente que acredito, não sei, fica uma dúvida. Acredito que existe um poder central que organiza tudo isso, um poder superior, Deus. Eu acredito muito em Deus, tenho muita fé, sempre me moveu as coisas para as quais eu batalhei na vida e as superações que eu tive que enfrentar. Falando, o que faz a pessoa formar uma consciência por uma religião ou por outra? É a vida, é a experiência ou não? É o que recebe da família. A família, os acontecimentos, alguma coisa que tenha ocorrido com ela, aquilo que ela vai acreditar. Porque, por exemplo, em relação à morte é uma coisa que a gente não se conforma. A gente só se conforta. Isto é, ganha força. Mas você não se conforma. Por isso a religião, algumas delas, oferecem, inclusive, a ideia de que mesmo depois do meu corpo ter morrido, eu continuo. Eu, né, não acredito em reencarnação,
Mas eu não acho que a minha vida acaba no momento que o meu corpo morrer. Eu acho que Foi alguma coisa uma moça falou agora há pouco, não é possível que a gente passe tanto tempo aqui e termine aqui. Exatamente. Então, nisso que o Jaime coloca, o Jaime, né? Como eu sou do Sul, a gente fala Jaime. Né? Isso que o Jaime coloca, de fato, ele aparece. Quer dizer, a ideia de que existe uma força de vida. Tanto que o número de espíritas no Brasil, que se declaram espíritas na hora de um censo, ele é muito inferior às pessoas que acreditam em reencarnação. Ou seja, porque muita gente às vezes pratica alguma outra religião, como a religião cristã, dentro do catolicismo ou dentro da igreja reformada, ela é alguém que pratica alguma forma de judaísmo e acredita em reencarnação, mesmo ela sendo de uma religião na qual isso não aparece. Quer dizer, não precisa ser exclusivamente espírita para acreditar, então. Em princípio, não deveria, né? Não deveria acreditar se não é espírita. Mas é que essa questão da reencarnação, ela ultrapassa e muito qualquer religião específica. No fundo, Fausto, é uma recusa à inutilidade da vida. É a ideia de que a gente não pode acabar. Você é espírita ou não? Oi, Faustão. Oi. Humberto, Natália, Jaiminho. Parabéns pelo trabalho lindo de vocês. Eu não sou espírita, mas eu acho que, como grande parte dos brasileiros, eu tenho uma simpatia pelo espiritismo. Sempre tive. Apesar de ser católica, fui criada estudei escola de freiras. Mas eu comecei a me interessar pelo tema mais profundamente quando eu resolvi fazer a novela e abordar a questão da inseminação pós-mortem. Essa parte espiritual começou a me fascinar. E lendo, estudando, tendo contato com pessoas que conheciam o tema, eu fui me aprofundando e ficando cada vez mais encantada. Eu não quis me ater a nenhuma religião em particular. Nem mesmo assim o espiritismo de uma forma assim mais ortodoxa, entendeu? Porque eu não sou espírita, então eu quis fazer uma coisa mais espiritualista. Então por isso eu acho que consegui atingir o maior número de pessoas, porque no fundo todo mundo tem esse desejo de algo mais, de transcender um pouco essa realidade que a gente vive. Então eu acho que é por isso que atingiu tantas pessoas. E essa isenção dela foi fundamental, né, Mário? Claro. Porque, por exemplo, uma coisa é respeitar as religiões, outra coisa é, ao respeitar, praticar uma delas. No caso, ela levanta muito bem que ela não acredita, mas está fazendo um texto absolutamente respeitoso às milhões e milhões de pessoas que acreditam. Você sabe que o Brasil é o país com o maior número de espíritas do mundo. Porque o espiritismo ele nasceu com esse nome na França no século XIX. Aliás, foi um colega meu, entre aspas, um professor, que criou, porque era um francês chamado Hippolyte Léon, Rivail, que chamou a si mesmo de Allan Kardec. E ele, ao fazer isso, ele criou uma religião com esse nome na França no século XIX. Aliás, foi um colega meu, entre aspas, um professor, que criou, porque era um francês chamado Hippolyte Léon, Rivail, que chamou a si mesmo de Allan Kardec. E ele, ao fazer isso, ele criou uma religião que eles não chamam sempre de religião. Muitos dos espíritas preferem chamar de filosofia ou de conhecimento, outros chamam de religião. O fato. E o Brasil, claro, aquela coisa da ideia da coisa que vai e vai direto. E aí ela nasceu. Mas o Brasil é o país com o maior número de espíritas que há no mundo, em número declarado de espíritas. A respeito, vota 2. Afinal, o que é psicografia também, que muita gente ouve falar e não sabe, e principalmente com o sucesso do filme do Chico Xavier, seria legal o Mário Sérgio explicar para a galera. Uma coisa interessante, algumas das religiões que acreditam em reencarnação supõem que espíritos de pessoas que já morreram são capazes de entrar em alguma pessoa que é especial, que é chamada, por exemplo, de médium. Médium significa meio, ponte. E essa pessoa é o intermediário do que recebe. Ele é um intermediário. Você sabe que médium em latim é meio, o plural de média é mídia. Quando você fala em mídia, nós estamos falando de aquilo que são meios. E é interessante porque se acredita que aquele que vem do outro mundo, ele pode ganhar um corpo para ter uma mão física, e aí, entre aspas, ele dita para alguém que seja uma pessoa especial, que era o caso do Chico Xavier, por exemplo, e se acredita que ele psicografava, escrevia algo que uma alma ditava para ele. Porque psique em grego também é alma. Por isso, psicografia. Uma alma ditou e ele registrava. Aliás, falando de Chico Xavier, a Sônia Raci, a supercolorista do Estadão, será que ela acredita ou não em reencarnação? Soninha.
Ó, Faustão, eu acredito sim em vida depois da morte, em reencarnação. Mesmo porque eu vivi uma situação engraçada hoje, né? Fui num centro, me explicaram que eu tinha um encosto perto de mim e começaram a fazer alguns trabalhos para que esse encosto fosse embora. Eu já fiquei assustada. Reza daqui, reza dali e eis que me cai um corpo aqui no meu pé, assim, do meu lado, e começa a se contorcer. O que eu fiz? De medo, puxei todos os meus instintos jornalísticos e entrevistei aquele suposto espírito que estava do meu lado. Perguntei do que ele tinha morrido, como ele chamava, para onde ele ia, expliquei que eu gostava de morar sozinha. Enfim, paniquei, fiquei um mês sem dormir. Isso me convenceu que há alguma coisa além de nós. Não sei qual a forma, mas eu acredito sim. Essa é a Sônia Raci. Explica, por exemplo, Mário, essa coisa de encosto. Encosto é só gordo que tem, não? Não. Ou seja, onde tem encosto, tem alguém encostado em gordo ou não? Ex-gordo também tem. Esse também? O que é essa coisa de encosto? Encosto é, algumas das práticas de religião, acredito que alguns espíritos que não foram para a luz, ou seja, para a salvação, que eles permanecem rondando, né, num grau intermediário, como se fosse uma sala de espera entre esta vida e a outra vida. Mas é um tipo de incômodo. Vamos com a Sônia Raci, o super antropólogo, colunista do Globo, do Estadão, tem 12 livros publicados, professor da PUC, da Universidade Federal Fluminense, cheio de neto, Roberto da Mata. E você, acredita ou não em reencarnação? Olha, eu tento acreditar, mas não acredito na reencarnação. Eu acho que também é importante falar que a reencarnação não é uma invenção do Allan Kardec, não é? No hinduísmo, a reencarnação existe há mais ou menos, talvez, uns 20 mil anos. Lá, entretanto, você reencarna não só em pessoas, como é o caso brasileiro, mas também em animais. Acho importante dizer que eu respeito, acho importante dizer isso, a gente tem que respeitar a crença dos outros. A religião é uma questão de crença e a crença não é só para quem quer, é para quem pode. Feras todas comemorando o sucesso da novela Escrito nas Estrelas. E atenção, falando nesse assunto, olha, Nosso Lar, o filme mais caro da história do Brasil. Foram gastos 20 milhões de reais. Wagner de Assis dirige, produção do Luiz Augusto Queiroz. Em 5 dias, 1 milhão de espectadores. Baseado no livro psicografado por Chico Xavier. Tem Paulo Goulart, Otton Bastos, Ana Rosa, Werner Schumann, ô louco, cada fera, Renato Prieto. Que elenco, hein, meu? Portanto, você pode ir no cinema ver Nosso Lar. 1 milhão de espectadores em 5 dias. Obrigado, Mário Sérgio Cortella. Um abraço, garoto. Obrigado, até a próxima. Obrigado, beijo. Obrigado, Jaimão.